Olá, para quem não me conhece, eu sou a Becky e hoje vocês irão ver uma analogia horror de João e Maria. Para aqueles que de alguma forma não conhecem essa história, eu darei um breve resumo. João e Maria é um conto de fadas dos irmãos Grimm. A história gira em torno de dois irmãos que acabam sendo abandonados pelos seus pais na floresta e encontram uma casa feita de doces, habitada por uma bruxa malvada. A bruxa tenta enganá-los para devorá-los, mas a Maria acaba utilizando sua inteligência para derrotá-la. No final, os dois conseguem escapar e encontram seu próprio caminho. Bem, tem mais uma coisa que vocês precisam saber. Esse vídeo é uma continuação direta de outros dois vídeos aqui do canal, sendo a analogia horror da Chapeuzinho Vermelho e também a dos Três Porquinhos, onde todos eles juntos se formam uma história única. Então, se você quiser entender esse vídeo, precisa assistir a parte da Chapeuzinho Vermelho e logo depois a continuação, sendo a dos Três Porquinhos, para aí sim chegar no João e Maria. Dito isso, agora eu darei uma breve lembrada do que aconteceu bem no finalzinho do episódio anterior. O Lobo Mau acabou indo de F pelas mãos do último irmão. Nessa situação, nós vemos o que seria a alma dele falando algumas coisas bem estranhas, mas a principal que eu quero lembrar é dele falando que a Maria precisa encontrar o João, que só quando ela encontrar ele, ele poderá ir em paz. Com isso, agora com o Lobo Mau morto, alguém se aproxima dele. E esse foi aparentemente o fim do Lobo Mau. Mas então, vocês comentaram várias coisas que deixaram tudo mais interessante. Vocês deram a ideia de que esse tal João, na verdade, fosse o próprio caçador que foi mostrado na história da Chapeuzinho Vermelho. Eu só quis mencionar isso, pois vocês irão ver que essa teoria não era tão louca assim no fim. Dito tudo isso, podemos finalmente começar esse vídeo. O vídeo se inicia e nós vemos uma casa. É dito que é a casa da Maria. Nós vemos que ela está dormindo, até que um quadro dela com seu irmão acaba flutuando, caindo no chão. Automaticamente se acorda com isso, um pouco assustada, até que ela vê o que seria o João, provavelmente o fantasma dele. Assim que ela percebe aquela figura, ela pergunta se realmente é o irmão dela, se ele voltou. A figura rapidamente some, e ela se pergunta se realmente aquele era o irmão dela, pois ele parecia estar morto, e isso era estranho. Automaticamente ela se lembra da última conversa que ela teve com ele, que foi há alguns dias atrás, onde o João, antes de sair, avisou que iria sair para caçar um lobo. Com isso, nós vemos agora a Maria, novamente no presente. Ela acaba se aproximando daquela foto que acabou caindo no chão. Então, ela encontra uma carta que está escrito: Maria, me salve, siga os pedaços de pão que estão no caminho e não confie nela. Está assinado no nome de João. Maria, agora sabendo que seu irmão está em perigo e que precisa de ajuda, acaba decidindo que irá fazer o que essa carta manda. Ela pega uma arma e sai de casa. E ela também acaba seguindo uma das dicas que foi dada na carta, que era seguir os pedaços de pão que estão no caminho. Enquanto ela caminha pela floresta, ela acaba passando por uma casa que está queimada. Provavelmente é a casa que foi mostrada no episódio dos porquinhos, onde o Lobo Mau acabou indo de F. Continuando andando, ela acaba finalmente encontrando o que seria a casa da bruxa, uma casa totalmente feita de doces. Ela se aproxima e bate na porta, e alguém aparece. How can I help you? Did you like my house? Come in, it's cold out there. I know how I can help you. A Maria, agora já dentro da casa da bruxa, acaba se perguntando por que tudo está tão escuro lá dentro. A bruxa acaba não respondendo e pede para que a Maria se sente.
e até pergunta se ela quer algo para comer. Rapidamente, a Maria diz que não, que está ali apenas para encontrar o seu irmão. A bruxa então pergunta quando foi a última vez que a Maria viu seu irmão, também qual era o nome dele. A Maria responde o que já sabemos. Ela diz que o nome dele é João e que a última vez que ela viu ele foi quando ele disse que iria caçar um tal lobo. Com isso, a bruxa diz que isso seria um problema, já que esse lobo que ela está falando não é um ser comum, é um ser totalmente maligno por natureza. A Maria, não entendendo o que a bruxa quer dizer, pede para ele explicar isso melhor. E com isso, a bruxa começa a contar uma história. A long time ago, there was a boy whom everyone loved to mock. They enjoyed laughing at him because he was weak and fragile and didn't know how to defend himself. But one day, their pranks went too far. They set fire to the poor boy's house. And then he went mad. After all those pranks, he was consumed by fury and a thirst for revenge, and he became corrupted. He began to kill not only those who mocked him, but even innocent people who had nothing to do with his story. He had become a cruel murderer, but he wanted to be something more. So, he went to a witch's house and knocked on the door. How can I help you? I want to become a mortal, bloodthirsty and cruel creature that nothing can stop me. Alright, you want to become a creature similar to what? A wolf. Okay, for that, I need you to bring me the body of a wolf for the spell to work. Alright. With the wolf's body in hand, I just need you to tell me, what is your greatest fear? Fire. What I most fear is fire. Very well. I will transform you into a creature resembling a wolf. You will be immortal, cruel, and bloodthirsty, and you will be unstoppable. But do not dare to approach fire, or you will die. As a form of payment, I want your soul in exchange. Do you accept? Yes. And so, the spell was cast on the murderer. A few days later, he had become a creature resembling a wolf. He was immortal, and nothing could stop him, not even bullets. He was sadistic, merciless, bloodthirsty, and cruel. Everyone feared that evil, but only one thing could stop him: fire. This wolf claimed many victims over the years, and your brother might have been one of them. Após essa história macabra de origem do lobo mau, nós vemos a Maria. Ela acaba dizendo que não acredita em nada do que aquela bruxa disse e acaba se decidindo que irá embora. Só que antes que ela vá, ela acaba percebendo que está chovendo muito e decide que irá ficar apenas aquela noite. Com isso, a bruxa diz que ela pode dormir em um dos quartos, portanto que ela não vá no porão. Com isso, a Maria vai para um quarto e diz que ela tem que encontrar o irmão dela e que ela acredita que ele deve estar naquela casa, em algum lugar. Ela acaba se deitando e pegando no sono.
Agora, provavelmente já de madrugada, nós vemos a Maria que ainda está dormindo, então nos é mostrado o que seria o que ela está sonhando, ou até mesmo o seu pesadelo. Basicamente, ela está vendo seu irmão, o João, só que então ele se transforma na forma dele já morta. Juntamente com isso, ela fala o nome dele, e atrás dele aparece o lobo responsável por tudo isso. Your brother is dead. Após isso, a Maria automaticamente acaba acordando desse pesadelo. Então nós vemos que a porta se abre e a bruxa aparece. Aos poucos, ela se aproxima da Maria. Mas então, a bruxa acaba desaparecendo, talvez sendo escondido embaixo da cama. A Maria acaba se levantando, pegando sua arma e começando a andar pelo local, à procura do seu irmão. Enquanto procura nas salas, ela acaba encontrando o lobo mau, ainda morto, sendo apenas o seu corpo. Mas há algo diferente. Na mão dele há uma chave, que está escrito Chave do Porão. Com isso, agora com a chave, ela vai em direção ao porão. Quando ela finalmente chega lá, ela acaba encontrando um tipo de livro, onde basicamente parece ser um tipo de manual sobre a bruxa. Basicamente, quando ela abre, ela vê algumas páginas. A primeira página do livro diz: "Este é o livro que vai fazer as almas das criaturas do outro mundo chorarem." Já a outra página, nós temos a bruxa, está escrito: "A bruxa. Se você ver a bruxa, fure sua testa, seu ombro direito e termine pelo seu coração." E logo depois, a próxima página é sobre o lobo mau, e é dito novamente que a única fraqueza dele é o fogo, então para ele morrer, precisa ser queimado. Mas então, quando a Maria vai ler a última página, aparece uma mensagem dizendo: "Não se mova." E aparentemente, a Maria acaba não ouvindo e se move. Com isso, nós vemos a Maria. Ela está presa em uma cadeira. Ela avista o que seria a bruxa. E ela pergunta por que ela está fazendo isso com ela. E também pede para a bruxa soltar ela agora. Nós vemos que a bruxa está segurando a cabeça do lobo. A bruxa finalmente fala. Ela diz que a Maria é muito idiota. Que esse tempo todo a Maria estava sendo manipulada pela bruxa. Todas aquelas alucinações que ela teve com seu irmão. E até mesmo a carta foram feitas aparentemente pela própria bruxa. Para que a Maria fosse até aquele local. A Maria então pergunta por que a bruxa quer isso. Então ela explica que todos aqueles corpos que estão ali, nos é mostrado o corpo da Chapeuzinho Vermelho e também da sua avó, todas eles já estão sem almas, pois elas conseguiram ir descansar, exceto a do João e agora a da Maria. Ou seja, ela quer as almas deles. E nesse momento a Maria pergunta quem é ela. E ela diz: "Eu sou a bruxa." Help me.
A Maria, após ter seguido os 3 passos que foi mencionados naquele livro anterior, ela finalmente consegue matar aquela bruxa. A sua alma, agora saindo do corpo dela, acaba dizendo algumas coisas para Maria, dizendo que a Maria continuará até o fim sendo uma idiota, já que ela não conseguiu nem ao menos salvar o João, o seu irmão. E ela também fala que espera que a Maria morra. Então é dito que agora a alma da bruxa, juntamente com a do lobo, irão queimar no inferno. A Maria, agora saindo da casa depois de toda essa situação, acaba pedindo desculpa para o seu irmão. Nos é mostrado agora, provavelmente já passando alguns dias, a Maria de frente ao túmulo do João. Ela acaba pedindo desculpa para o seu irmão por não ter conseguido o salvar. E também acaba admitindo que sempre irá sentir saudades dele. Bem, e é dessa forma que essa obra termina, depois de ter tido simplesmente 3 analogiorros, uma da Chapeuzinho Vermelho, a dos 3 porquinhos e agora do João e Maria, todas que se interligaram e fizeram uma história muito bem escrita e principalmente interessante. Bem, eu tenho que dizer que eu gostei muito de como a história terminou. Eu achei que foi um final até que bom. Foi um final triste? Foi um final triste. Mas mesmo assim, ainda deixou um gostinho de eu gostei. Desde o início dessa analogiorro, eu já tinha percebido que não teria como simplesmente a Maria salvar o seu irmão. Isso já era uma coisa praticamente óbvia, mas vê-la tentando foi realmente interessante, e ainda mais com toda a situação do Manual da Bruxa, explicando como é que consegue matar ela. Isso acabou ajudando muito que a Maria conseguisse ter esse final feliz, possamos dizer, já que ela sobreviveu, ao contrário de todos os outros que apareceram na obra e acabaram morrendo. Então, entre muitas aspas, possamos dizer que o final foi um final feliz, quer dizer, ela conseguiu sobreviver, ao contrário de todos os outros. Bem, essa obra eu realmente gostei muito, e ainda mais saber que foi um brasileiro que fez, é só o que deixa tudo mais interessante. Uma coisa que eu não tenho que dizer, a única coisa que eu achei um pouco ruim, possamos dizer, ruim ainda é uma palavra forte, mas é simplesmente o fato do que realmente inicia a motivação do assassino. É a questão do bullying, possamos até entender, mas a questão da casa dele ser queimada. Eu achei no início até um pouco bobo, possamos dizer. Foi uma ideia muito plausível, mas depois, ao decorrer da história, eu até que aceitei, consegui entender, já que foi uma boa forma do criador conseguir explicar do porquê o lobo mau morreu para o fogo, já que muitas pessoas estavam se perguntando do porquê o lobo mau morreria para o fogo, sendo que ele levou tiros e não tinha morrido, mas agora com essa explicação tudo faz mais sentido. Eu ainda acho que o criador poderia ter adicionado pelo menos mais uns 2 motivos do assassino ter se tornado essa pessoa tão cruel. Talvez simplesmente uma pessoa que ele perdeu pelos próprios bullying sendo os responsáveis, não sei. Mas mesmo assim, não é muito o que reclamar. A história realmente ficou muito boa, independentemente disso. E dito isso, eu peço para vocês irem no canal do criador, deixarem um like lá, se inscreverem no canal dele, comentarem o que vocês acharam, porque tudo está muito bem feito, muito interessante. Eu espero que vocês também tenham se entretido até o final. Dito isso, por favor, também façam o mesmo no meu canal. Deixem um like, se inscrevam no canal. Comentem o que vocês acharam dessa obra até o momento. E também, se puderem, vão ver meus outros vídeos. Eu tenho vários vídeos falando sobre analogiorros e até mesmo a uso de infecção. Também vão no meu Instagram, chamado Kizona. Lá eu posto sempre avisando quando vai ter e quando não vai ter vídeo. E agora, finalmente, eu posso dizer até a próxima.